E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formações Primeiras Aparições e hoje a gente vai falar da principal família do universo Marvel, o Quarteto Fantástico. Todos os personagens relacionados ao quarteto, suas primeiras aparições em ordem cronológica, até o ano 2000. E esse vai ser o último vídeo de formações, esse quadro aqui vai acabar. Eu dou mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e já compartilha esse vídeo para aqueles seus amigos naquele grupinho de WhatsApp. Vamos lá? Começou! O primeiro personagem relacionado ao Quarteto Fantástico que surge não é ninguém do quarteto, mas sim alguém com uma história intimamente ligada a ele. Tô falando, claro, do Namor, o príncipe submarino, que é o primeiro herói do universo Marvel a surgir antes até do próprio universo Marvel. Ele apareceu em uma revista chamada Motion Pictures Funnies Weekly, de 1939, que foi impressa, mas não chegou a ser distribuída. Essa mesma história, com a origem do Namor, foi republicada depois na Marvel Comics 1, com algumas alterações, mais tarde no mesmo ano. Namor Mackenzie é um híbrido entre um capitão de navio humano e uma princesa Atlante. Ele se torna o regente da Atlântida e na Era de Ouro dos quadrinhos ataca a superfície diversas vezes. Pouco após o surgimento do Quarteto Fantástico e do universo Marvel como conhecemos, Namor é encontrado pelo Tocha Humana vivendo como um indigente desmemoriado em Nova York. Ele recobra suas memórias e volta a atacar a superfície, se apaixona por Sue Storm e com o tempo se torna um valoroso herói, apesar de ainda arrogante e cheio de si. Namor fez parte dos Invasores, Defensores e Vingadores em diferentes momentos. Aí sim surge o quarteto e é oficialmente inaugurado o universo Marvel. Em Fantastic Four 1 de 1961, o cientista Reed Richards cria um foguete para viajar pelo espaço. Ele convida para juntarem-se a ele na tripulação Ben Grimm, ótimo piloto e seu melhor amigo, Susan Storm, seu interesse amoroso, e Johnny Storm, irmão dela. Mas a nave é atingida por raios cósmicos e os quatro recebem estranhos poderes. Richards decide que os quatro deveriam usar esses poderes para o bem da humanidade. O corpo dele se torna elástico e ele passa a se chamar Senhor Fantástico. Sue percebeu que conseguia se tornar invisível. Depois viu que também tinha o poder de gerar campos de força. Ela se torna a Garota Invisível e um bom tempo depois muda seu nome para Mulher Invisível. Johnny consegue deixar seu corpo em chamas, gerar e manipular fogo. Ele é o Tocha Humana. E a pele de Ben fica rochosa, uma espécie de pedra alaranjada super rígida. Apesar de ficar super forte, sua aparência o torna esquisito, quase monstruoso. Ele passa a se chamar de Coisa. Em sua primeira aventura, o quarteto enfrenta o Toupeira, um homem feio e amargurado que, para se afastar da sociedade, passou a viver no subterrâneo e a ser o senhor de criaturas e monstros que lá habitam. O maior inimigo do Quarteto Fantástico, o Doutor Destino, aparece pela primeira vez em Fantastic Four 5 de 1962. Victor Von Doom é o regente da Latvéria, um país ditatorial do leste europeu. Ele foi colega de faculdade de Reed e nutriu ódio por Richards ao perceber que seus intelectos rivalizavam. Um acidente em um experimento na faculdade por conta de um erro de Doom causa uma explosão e desfigura seu rosto. Ele passa a usar uma máscara de ferro e a dedicar sua vida a destruir Reed e o quarteto. O Mago surge como um inimigo do Tocha Humana em Strange Tales 102. Bentley Whitman tem a mente de um gênio e usa isso para combater o crime. Ele cria o Quarteto Terrível para bater de frente com o Quarteto Fantástico. O Mestre dos Bonecos aparece pela primeira vez em Fantastic Four 8. Philip Masters é pai adotivo de Alicia Masters, escultora cega namorada do Coisa. Masters acha um barro místico com o qual consegue criar bonecos das pessoas que quer controlar. O Ardiloso surge como Pit Pot de Pasta em Strange Tales 104 de 1963. Peter Petruski usa uma substância adesiva superaderente para cometer crimes. Ele acaba mudando de nome e se unindo ao Quarteto Terrível. O Homem Impossível aparece pela primeira vez em Fantastic Four 11. Ele é um alienígena do planeta Pop-Up, capaz de se transformar no que quiser. É um personagem inocente que gosta de pregar peças
mas que por isso acaba arrumando muita confusão. O Vigia aparece pela primeira vez em Fantastic Four 13. O Atu pertence a uma raça destinada a observar tudo o que acontece no universo sem nunca interferir. O Super Skrull aparece pela primeira vez em Fantastic Four 18. Os Skrulls haviam surgido lá na segunda edição, alienígenas transmorfos que querem conquistar a Terra, mas na edição 18 eles concedem a um dos seus os poderes dos 4 membros do quarteto. Callart consegue se esticar, ficar invisível, gerar fogo e ficar rochoso como coisa. A Medusa aparece pela primeira vez em Fantastic Four 36 de 1965. Ela surge como uma mulher misteriosa, membro do Quarteto Terrível, que consegue controlar seus cabelos e usá-los para atacar seus inimigos. Pouco depois, ela descobre estar sem memória. Quando recobra a memória, ela lembra que é a rainha dos Inumanos, uma raça de seres superpoderosos. A gente conheceria outros membros da família real dos Inumanos pouco depois. Em Fantastic Four 44, somos apresentados a Gorgon, um inumano com cascos no lugar de pés, capaz de causar tremores com uma de suas pisadas. E em Fantastic Four 45 conhecemos o resto da família real dos Inumanos. Crystalis, irmã de Medusa, com poderes elementais. Ela depois se uniria ao quarteto por um tempo, enquanto Sue estava grávida do Franklin e teria um namoro com o Tocha. Raio Negro, rei dos Inumanos. Blackguard Boltagan, ele tem o poder de voo e quando fala gera terríveis explosões. Karnak, capaz de dar golpes certeiros no ponto mais fraco de qualquer estrutura. E Triton, com poderes anfíbios. Os Inumanos seriam grandes aliados do quarteto ao longo dos anos. Em Fantastic Four 48 de 1966, o quarteto enfrenta um dos seus maiores desafios, Galactus, o Devorador de Mundos, e seu arauto, o Surfista Prateado. Galactus é uma entidade cósmica que consome a força vital de planetas. Ele vem à Terra trazido pelo surfista para se alimentar dela e destruí-la. O quarteto consegue evitar, com uma ajuda do Vigia e do Nulificador Total, um equipamento que poderia destruir a existência. Norrin Red, o surfista, se volta contra o seu mestre e ajuda o quarteto, e o Galactus o pune, exilando-o na Terra. Ronan, o Acusador, aparece pela primeira vez em Fantastic Four 65 de 1967. Ronan é da raça Kree. Ele acusa, julga e executa quem acredita estar contra o seu povo. O quarteto havia destruído um robô sentinela dos Krees enviado para sondar a Terra. A Inteligência Suprema envia então Ronan contra Reed, Sue, Ben e Johnny. O Aniquilador aparece em Fantastic Four Annual 6 de 1968. Vindo da Zona Negativa, ele é uma criatura implacável que enfrentaria o quarteto várias vezes. O Mephisto aparece pela primeira vez para enfrentar o Surfista Prateado em Silver Surfer 3. Mephisto é a encarnação do mal, é o diabo da Marvel, para simplificar. Ele aparece para tentar o surfista, mas criou depois artimanhas para conseguir as almas dos principais heróis da Marvel. O Senhor do Fogo surge em Thor 225 de 1974. Após o surfista deixar de ser arauto de Galactus, surge o androide Gabriel, o Andarilho dos Ventos, e em seguida vem Pyreus Skrill, o Senhor do Fogo. Ele fica como arauto por pouco tempo e é sucedido por Terrax, que aparece pela primeira vez em Fantastic Four 211 de 1979. Tyros era um déspota em seu planeta natal, até receber de Galactus poderes relacionados à Terra e ser enviado contra o quarteto. Terrax seria um dos arautos mais sem caráter a servir o Devorador de Mundos, chegando a tentar traí-lo mais de uma vez. Parou. Chegamos ao ano 2000. Pessoal, Formações vai acabar. Eu vou parar aqui com o quadro. Tem gente até que está me perguntando, mas por quê? O que você, você não tem mais ideia? Realmente, eu já fiz tudo o que eu queria fazer aqui no quadro. Até me deram uma ideia legal, meu amigo Damiani, mas eu vou dar uma parada por enquanto. Quem sabe a gente volta no futuro, mas por enquanto a gente vai dar uma parada aqui. Mas por que você não fez daquele grupo que eu pedi, que eu ia lá nos comentários e falava para você fazer? Eu fiz todos que eu achei que fazia sentido fazer. Se eu não fiz, é por algum motivo. Ou é um grupo pós-ano 2000, ou
não tem muitas mudanças de formações nesse grupo. Estou falando da época que eu fazia formações, né, que eram as mudanças nas formações do grupo. Por exemplo, eu nunca fiz de Guardiões da Galáxia, porque os Guardiões da Galáxia de hoje em dia não são os pré-ano 2000. E tem muito pouca miniatura pra gente fazer aqui, as mudanças, né, as formações. Ou eu achei que não ia ter apelo, que a galera não ia querer assistir. Tem um motivo para não ter feito. Todos que eu achei que fazia sentido foram feitos. Mas o que vai acontecer agora? Vai ter um quadro novo? Como é que vai ser? Por enquanto não vai ter quadro novo. Vai ter, na verdade, mais um Tudo Que Você Precisa Saber aí no mês, né? Eu vou colocar sempre mais ou menos 3, né? Tudo Que Você Precisa Saber. E um assistindo HQ. E quando tiver, aí entra o HQ que eu lia e o filme que eu vi. Então continua o assistindo HQ que eu lia e uns 2 Tudo Que Você Precisa Saber no mês. Mas tem mês que não vai ter o HQ que eu lia. Então assim, eu preciso ter mais quadro Coringa, que é o Tudo Que Você Precisa Saber, que é um quadro que eu posso colocar qualquer conteúdo. Eu não dependo de um quadro fixo, né, de um formato de quadro fixo, porque o YouTube não curte muito isso. Então eu não sou um canal muito grande que eu posso ficar criando, né, esses quadros. É mais fácil fazer conteúdos que estejam mais no hype da galera. Então vou buscar mais conteúdo com mais pesquisa, falando de materiais clássicos, aqueles, né, os top que vocês gostam, top 20, os mais legais, não sei o que, falar dos quadrinhos clássicos. Vou continuar mais por esse enfoque aí. No futuro pode ser que entre algum outro quadro novo ou voltar o próprio Formações. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito quem acompanhou até aqui o Formações. Foi uma jornada bem legal, que deu bastante audiência pra gente, principalmente nos primeiros vídeos mostrando as formações dos grupos. Depois a gente falou das grandes sagas, depois a gente falou dos rivais e terminamos aqui com as primeiras aparições. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e a gente se vê nos outros vídeos aqui do canal. Por hoje é só, pessoal. Nas próximas semanas, semana que vem tem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, The Flash. Tem gente dizendo que é uma melhor coisa que já viram na vida. Tem gente dizendo que é uma porcaria. Quando tem essas opiniões muito diferentes aí, a gente precisa ver com os próprios olhos para tirar as nossas conclusões e, claro, traçar aquele paralelo com as HQs. Depois tem Assistindo HQ Camelot 3000, Tudo Que Você Precisa Saber, Guardiões da Galáxia Originais. E depois tem mais um Tudo Que Você Precisa Saber, mostrando mais páginas cortadas de X-Men. Até lá!